que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Luz. Uma alegria mais uma vez em passar esta hora aqui com vocês, debatendo sempre temas importantes, a nossa reflexão, a nossa própria visão de ver o mundo. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Carlinhos, que alegria a gente se reencontrar aqui. E hoje, né, estamos aí já no Face, não sei se já entramos, mas agradecemos aí a sua companhia, esperamos passar momentos aqui bem legais. E o assunto fica aí porque eu tenho certeza que te interessa. É algo que diz respeito a todos os viventes. Pois é. A pergunta de hoje é o seguinte: você tem medo da morte? Participa aqui com a gente, né? Pelo Facebook, aqui ao vivo, ou mandando o zap no 996433827. Você que é fora de São Paulo, então lembrando, 11 996433827, né, que está passando aqui no nosso GC. Então, maravilha. Pois é, Soraya, afinal, você tem medo da morte? Eu já tive mais. Eu acho, Carlinhos, assim, eu não digo que não tenho nada, porque eu acho que tudo que a gente tem uma adaptação a gente tem uma integração, uma identificação com a matéria tão grande, que por vezes, né, embora a gente conheça alguma coisa, por vezes a gente até se esquece de que a matéria é finita, mas que o espírito é imortal. Então, o espiritismo me deu mais serenidade em relação a isso, porque eu sempre questionei, é uma coisa que para mim não fazia muito sentido você criar laços tão profundos, você viver vidas às vezes com tanta dificuldade, ou vidas tão maravilhosas, e que como é que podia tudo se acabar, né? Tudo, nada mais acontecesse depois ou nada tivesse após a morte. Então o Espiritismo me deu esta condição, tanto de forma teórica quanto a prática, vivendo dentro da casa espírita, como trabalhadora espírita, participando de reuniões espíritas. Então, assim, aquilo vai começando a criar raízes, vai fazendo com que a gente sossegue um pouco mais, né? Mas, em geral, eu acho que eu tenho mais receio das ausências daqueles que eu amo do que da minha própria, sabe? Eu não sei se... Não, eu entendi, eu também, né? Eu não, a princípio, assim, realmente não tenho medo da morte. Mas minha agonia, mas eu tenho uma certa angústia, né? Eu tenho. Quanto à perda daqueles que a gente ama, que a gente sabe que nós não perdemos, né? Em uma dimensão diferenciada estaremos todos juntos, mas sem dúvida nenhuma. Isso me angustia em referência, de uma filha desencarnar. Eu acho que nenhum pai, por mais que esteja ou que conheça a doutrina espírita, não está preparado para isso. Vai ser um confronto entre a prática e a teoria, com certeza, muito grande. Sem dúvida nenhuma, que nos dá essa tranquilidade é que, compreendedores da nossa doutrina espírita, nós temos como base a existência de Deus, a imortalidade da alma, justamente do que nós estamos tratando hoje aqui, da reencarnação, né, como lei de justiça e progresso, a comunicabilidade dos espíritos
e a pluralidade do mundo enquanto uma visão de evolução do próprio espírito. Então, entre elas, lógico, alguém perguntar para um espírito, pô, mas você tem medo da morte? A gente sabe, não deveria ter. Sim, né? mas Agora, até aí... daí, né, é outro passo. Não é de hoje que todos os filósofos sempre falaram em finitude, né? Então, é a finitude. Então, sempre discutiram isso. Como é que conviver com isso? Eu gosto muito de um autor chamado Luke Ferry, que ele analisa que todas as filosofias se perguntaram sobre isso, né? E que o bem viver está relacionado à visão que você tem da morte. Quando você a dá como um processo natural, você intensifica o valor pela vida, né? Então a gente tem um caminho a percorrer muito grande, mas a doutrina espírita nos dá a razão disso, não é só um tema filosófico. É porque nós temos a constatação, nós temos a análise do fenômeno, a vivência dele, o partilhar dele dentro da casa espírita. Então, para nós, é muito mais natural do que aqueles que ainda não têm essa experiência, né? É legal e faz muito sentido, né? Eu acho que o fato de bem viver te tranquiliza, porque assim, a gente só fica pensando no passo seguinte ou que aquilo vai acabar, mas quando parece que aquela vida é uma vida meio sem sentido, né? Quando a gente tem um propósito, a gente vive a vida, não só sobrevive, a gente vive realmente, um outro olhar. Eu vejo dessa forma. O Espiritismo auxilia muito, o Espiritismo é muito jovem, né? Não tem nem 200 anos, diante de todo o histórico. Porque assim, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Não tem um povo sobre a Terra que já não tenha feito essa pergunta. Né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai ser, o que não vai, vários mitos, várias lendas, várias formas de fazer essa travessia, de como que isso vai acontecer, né? Os egípcios levavam tudo de material com eles, embora tinham a consciência de uma vida, que essa vida não terminava, ainda assim era uma vida meio que material, porque precisava levar com eles os empregados, os escravos, as joias, enfim, construíam as pirâmides maravilhosas e assim todos os outros povos. E muitas coisas ficaram muito impregnadas, né? O modo como a gente foi vendo ao longo do progresso do pensamento é isso, né? A gente vai lá e vai vendo, atribuindo a uma força superior, atribuindo sei lá, o nome que queriam dar, podia ser Deus, podia ser uma pedra, podia ser qualquer outra coisa. Né? Essa transcendência, né? A busca de compreender isso que faz parte. Mas que para todos ainda era um segredo, Sim. Era algo desconhecido. Então, a doutrina espírita veio dar substância a isso, né? Ela veio comprovar, ela veio demonstrar pelo fenômeno da comunicação espiritual a existência e a sobrevivência da alma. Então, é bem legal isso que você está falando, porque assim, eu me lembro que os fenômenos foram acontecendo em várias partes do mundo, né? E o que ficou clássico eram aquelas meninas lá dos Estados Unidos, as de Hydesville, que as irmãs Fox. Um mascate tinha sido assassinado na casa em que elas moravam e elas começaram a ouvir batidas, e aí ele se apresentou depois, dizendo quem ele era, etc e tal, e aí foram descobrir que o corpo estava enterrado lá e tal. Veja, imagina isso, o Livro dos Espíritos é de 1857, isso daí deve ter sido uns, sei lá, uns 1850, mais ou menos, veja, e isso, os espíritos sempre se comunicaram, não é uma coisa só do espiritismo, que eu acho que de todos os tempos, essas manifestações aconteciam, a gente não identificava como sendo,
daqueles que já estavam que eram desencarnados. A gente achava que era Deus, que era demônio, sei lá, a gente dava outros nomes, ou, né? ou um espírito protetor mesmo, né? Ou a comunicação do divino. Né? Quando a gente se torna espírita, então vai compreender que estamos todos cercados por espíritos como nós, só que desencarnados. Né? Então, com essa compreensão, nos dá uma certa naturalidade de perceber que a única coisa que acontecerá conosco é... Muda a roupinha. Muda a roupinha, né? Muda a dimensão da compreensão das coisas, né? Então nos dá um certo alento e também nos tira daquele Deus penoso, daquele Deus que imputava penas a nós, aquele Deus que nos levaria ou para o inferno ou para o céu, né? Então imagina o desespero de uma mãe compreendendo que o seu filho, por ter agido mal, vai ficar lá para sempre. Vai ficar lá para sempre. Que mãe ficaria no inferno? Eu buscaria minha filha onde quer que ela fosse, né? Só a gente lembrando naquele filme Além da Morte, se eu não me engano, Vida com o Robbie Williams. Com o Robbie Williams. A gente vai lembrar daqui a pouco. Né? Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. A nossa mentora Thaisa soprou pra gente. Aqui, encarnada que aqui está, né, nos deu justamente Amor Além da Vida. O que ocorre o quê? Ele vai resgatá-la no fundo do fundo, né? Como se fosse um tipo de umbral espírita, né? Mas tá aí, gente, nós precisamos da sua participação. A gente está aqui, ó, tô acompanhando vocês no Face aqui, não tô vendo a participação de vocês, estejam aqui conosco. Participe pelo nosso WhatsApp, 996433827. E mais uma coisa, 15º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril, tá aí, gente, nós precisamos de você. José Carlos De Luca, José Medrado, Manuel Bolonha, Heloísa Pires, William Sanches, todos participando com a gente. Então, ligue no 2458-3214 ou no 2456-7109, como está no nosso GC, 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Você já sabe onde fica, mas nós vamos lembrar lá no Espaço Prisma, do outro lado do Shopping Internacional Guarulhos. Contamos com a sua participação, né? Ligue, participe, precisamos muito de você. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Que bom que você ficou aí, tá com a gente, acompanhando o programa Caminho da Luz, ao vivo, pela TV Mundo Maior. Eu e o Carlinhos, a gente está aqui com o WhatsApp, com o Facebook, ao vivo também, pelo Face da TV. E a gente quer a sua participação. Responda aqui pra gente, hoje o nosso tema é a morte. Mande pra gente, você tem medo da morte? Mande pelo Zap o 11 99643 3827 ou pelo Facebook. Ó, eu tô aqui no Zap, Carlinhos está ali no Face. E antes da gente colocar aqui o pessoal que já está participando, você falou no primeiro bloco a respeito de um tal de um segredo. E um cara inteligente chamado Oscar Wilde diz assim: o segredo do amor é maior do que o segredo da morte, Carlinhos. Olha que coisa impressionante. Nossa, e verdadeira. De uma profundidade. Sem dúvida. Né? Porque o segredo do amor, ele é muito maior do que o segredo da própria morte. Da morte a gente já está sabendo, né? Ela é inevitável enquanto encarnado. Agora, o segredo do amor vai necessitar de muitas vivências aqui. Né? Nós vamos ter que retornar aqui muitas vezes para desvendar esse segredo do amor. E quando nós chegarmos perto desse segredo do amor, nunca mais pensaremos em morte, né?
porque ele é a razão de tudo, mesmo porque não morremos, né? Então, cada segundo vivido, né, ou da nossa própria existência será a razão de tudo, né? Pois é. Então, Eu acho que o maior desafio do ser humano realmente, né, é pensar sobre esse tempo, que é um tempo limitado, é pensar sobre o amor e é o receio de acabar, de perecer, de não existir mais. Né? E o Espiritismo vem e mata a morte, né? A morte não existe, mas o amor, como é difícil, né, gente? A gente é tão simples e tão complexo, né? Porque se a gente tivesse um minuto de atenção além da teoria e vivenciássemos a rota de Jesus, eu acho que a gente já estaria com muito, porque o segredo ele já deu, né? Ele já mostrou o que é o amor, a importância. Mas como cada um vai chegar a essa descoberta, aí é pessoal. Aí não é alguém de fora que vai te dizer. É você que vai vivenciar e vai implementar na sua vida. E por falar nisso, olha, temos aqui a participação, olha só de onde ela é, Carlinhos, a Leda de Uberaba. Olha que maravilha, olha gente. aí que legal. E eu tô com a Berta aqui de Araxá também. Ai, ó, que maravilha. Minas Gerais toda aqui. Ela diz assim, não devemos ter medo da morte, mas, mesmo assim, ainda temos, faz parte da nossa imperfeição. Sem dúvida, faz parte e cada um tem o seu ritmo para descobrir isso, né? A doutrina espírita não é detentora da verdade absoluta e diz que a gente, né, Carlinhos, só o espiritismo conhece. Não, o espiritismo dá como consolador prometido, vem trazer o entendimento da mensagem de Jesus e vem convocar cada um de nós à prática desses ensinamentos. Então, não é nenhuma novidade, não é nada que já não tenha sido dito, mas é um olhar mais racional, mais pelo ponto de vista de comprovação. Sem mistificação, Sim. sem o maravilhoso, ou aquele que pertence só a uma determinada pessoa, religião ou povo. Não é nada disso. Justamente a doutrina espírita veio desmistificar, colocar a todos a capacidade de compreender a morte racionalmente, sem ser um segredo a ser desvendado por um único povo, né? Coloca todo mundo em igualdade, né? Todos nós temos o mesmo direito ao conhecimento, mas cada um vai chegar lá pelo seu caminho. A gente tem aqui a participação de uma pessoa que não tem um nome aqui, ela diz que a mãe desencarnou tem 11 meses e que ela tem muita saudade, ou ela coloca aqui uma saudade imensa. Olha, assunto espinhoso, né? Dizer da saudade que a gente tem de mãe, de pai, enfim, daqueles que a gente ama e que são laços, mãe em especial, né? Um beijo para minha mãe, mas assim, eu não gosto muito de imaginar, eu não gosto muito de imaginar, mas assim, relembre deste amor, vive essa saudade com alegria, com gratidão, com tudo aquilo que foi legal que vocês viveram juntas, né? Saudade nunca, vai passar. A gente sempre tem saudade daqueles que a gente ama e daqueles que a gente tem afeto e das coisas boas. Mas a gente aprende a conviver e você sabe que ela está viva, né? Próxima sempre. A gente nunca está separado daqueles que a gente ama, viu? Um grande abraço para você. Olha, eu estou aqui com a Berta Pereira, né, que dizendo que já teve, agora não tem mais, né, assim, medo da morte. A Fátima Machado, que está com a gente, a Terezinha Mendes Batalha, tem mais, né, a Paulina Rocha Luna, lá de João Pessoa, na Paraíba, participando aqui com a gente. Então tá aí, estamos aguardando você aqui pelo Face, participando também pelo nosso WhatsApp, que é o
9643-3827, né? Então tá aí a dica, diga para nós, você tem medo da morte, né? É normal, simples assim, né? A gente sabe que o medo da morte é também algo ainda instintivo em nós, pela nossa própria manutenção da vida, é algo que se coloca para nós de uma forma natural, mas é um medo pela própria manutenção da vida. Então, isso a gente, né? Que é muito saudável, que é saudável, né? Já pensou, você começar a andar num prédio lá de 20 andares, você começar a correr em volta do prédio, numa paredinha fina, tem que ter medo, né? Lógico. Porque senão você não vai ter respeito à vida, né? Ter medo da morte é ter respeito à vida, né? Pois é, olha, um cara muito importante também, inteligente, disse assim, chamado Freud, vocês já devem ter ouvido falar. Ele diz assim, se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Olha que coisa interessante, nós estamos falando de um psicanalista, ou seja, aquele que vem e avalia de forma científica a mente, aquela consciência que para ele não se chamava espírito, mas que era o ser pensante ali. E com todas as suas dificuldades, as suas dores emocionais, as suas doenças, se é que a gente pode dizer assim, mas tudo aquilo que movimentava aquele ser de uma forma, às vezes, a não compreender a vida, não aceitar a vida. Quantas pessoas a gente conhece que, por ter tanto medo da vida, vão até, né, Carlinhos, para a questão do suicídio, da tentativa de suicídio, porque a vida perde algum sentido. Então, o Freud, a gente está falando de um cientista, materialista. Isso. Então, ele trazia a questão de um ponto de vista que é surpreendente essa frase, né? Se quiseres poder suportar a vida, fique pronto para aceitar a morte. Ou seja, aproveite seu momento, né? Curta, porque ele tem um tempo. E eu sempre me faço essa pergunta, como nós seríamos se não existisse a morte? Será que você aproveitaria a sua vida como, né? Será que você teria pela vida esse vigor, essa vitalidade, esse empenho? Eu preciso aproveitar, eu preciso estudar, o tempo está passando. Como é que será que a gente se movimentaria? Eu acredito que Deus, né, como causa primária, deve estar sabendo o que fez, porque senão seria difícil. Não, sem dúvida. Olha só, nós estamos aqui também com o Benedito Valdez, lá de Nova Alvorada do Sul, e dizendo, não tenho, nunca tive. Olha aí que homem Carlinhos, esclarecido. você sabe que desde a rádio, quase que a maioria diz que não tem? Que coisa impressionante, hein? O negócio nós tá ficando já bom, hein? estamos tratando com o pessoal mais evoluído. O negócio tá ficando bom. Olha aqui, ó, o Adenilson Félix, ele disse o seguinte, perdi minha mãe há 7 meses. Quando eu desencarnar, poderei encontrar ela no plano espiritual? Ou quando isso acontecer, ela já terá encarnado de novo? E essa possibilidade poderá não acontecer? Ele mora em Bueno Brandão, sul de Minas. Adenilson, meu querido, o que a doutrina nos fala? Da imortalidade da alma, do espírito. A sua mãe continua viva, você não vai reencontrar com ela quando você desencarnar. Ela já está com você. Nós nunca nos separamos daquele que amamos. O amor é uma ligação natural entre nós. Então, quando você for num lugar bacana, você pensar nela, se liga a ela, né? Ela vai estar sentindo o que você está sentindo. A comunicação é imediata, as pessoas ficam preocupadas, mas eu vou encontrar ela lá no plano espiritual. A gente vai ter a sensibilidade de vê-la. Por enquanto você tem a sensibilidade de senti-la, né? De muitas vezes eu já tive muita experiência dessa, quando eu vou dormir e peço para que eu possa estar com a minha mãezinha, né, no plano espiritual, para que eu recoste a cabeça no seu colo e ela me afague, né? Então é assim, tá? E eu queria aproveitar aqui, gente, rapidinho, nós temos aí uma dica maravilhosa, o livro Futuro Espiritual da Terra, né?
gostaríamos... É uma literatura muito interessante, é um romance do médio Samuel Gomes, ditado pelo espírito André Luiz, que fala sobre o futuro espiritual da Terra. A obra trata de um assunto envolvente, a nova era que se aproxima, como entender esse período de transformação e se preparar para esse momento decisivo do planeta. Entre na nossa loja virtual, tá aí, www.mundomaior.com.br, 4966-5775 é o telefone. Entre em contato, adquira essa obra maravilhosa com desconto aí, facilidade para você conhecer mais um tema envolvente da nossa doutrina. Te aguardamos. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Aqui na TV Mundo Maior, nessa faixa de segunda a sexta, das 16 às 17 horas, sempre um programa legal para você conhecer da doutrina, para você participar como você está participando hoje, né? A pergunta do nosso programa hoje é: você tem medo da morte? Né? Manda sua mensagem aqui no nosso zap, 11 9643 3827, ou então participe aí pelo nosso Facebook, que está aberto lá na página do Facebook da TV Mundo Maior. Manda aí que a gente está partilhando aí, agradecendo já o Adenilson Félix, né? Eu tive que correr, né, Adenilson, com a resposta da sua pergunta, mas é isso aí, nós continuamos vivos, a gente não vai encontrar ninguém, nós nos encontramos quando amamos. Então os nossos papais, nossos filhos, aqueles que nós amamos, continuam a estar conosco. Então a gente tem que tirar essa dimensão, que ela é apenas pedagógica para que a gente entenda isso, né? Isso aí, Soraya. Não, temos aqui a participação de uma telespectadora, Soraya Carlinhos. Bom programa, gostei do tema, que legal. Eu acho que é legal a gente debater sobre a morte, já que, né, nós não temos, assim, não existe ninguém sobre a Terra que não vá morrer. Tem um filme bem interessante chamado A Incrível História de Adeline. Não sei se você já assistiu, Carlinhos. Não, você gosta de cinema? É uma mulher que, em um momento, ela acontece uma mutação, né, conjunção ali de vários fatores, e ela não envelhece. E ela fica linda, né, para sempre ali, e o tempo vai passando e ela vai mudando de identidade, porque ela apresenta uma identidade e as pessoas não acreditam. A foto não corresponde a uma mulher de 70 anos, 80 anos. A filha dela no filme já tem uns 70 anos de idade. Quando ela consegue, também acontece um outro evento e ela passa a envelhecer. Então, quando ela vê um fio de cabelinho branco assim crescendo, a alegria dela, porque ela pensava, né, no filme ficava evidente a infelicidade dela de não poder acompanhar o processo das outras pessoas. A mãe ia desencarnar e ela não podia estar perto da mãe, porque como é que eu podia ser mãe de uma pessoa que tem o dobro da minha idade, no mínimo? E é legal para a gente refletir que faz parte, né? Não tem a menor graça, né? Não tem ninguém sobre a Terra que não vá desencarnar, né? Basta estar vivo, como diz a minha mãe. E a gente precisa discutir isso, porque eu brinco que tem gente que não gosta de falar, né? Dá mau agouro. Falar sobre morte, não fala sobre isso. Eu acho que a gente tem que discutir a criança, né, Carlinhos? Acho que os jovens precisam entrar em contato com isso, não de forma mística, mas de forma até entendimento mesmo. É da natureza, faz parte da vida. Eu me lembro quando eu
como veterinária, uma vez atendi uma pessoa que me pediu, a cachorrinha acabou desencarnando e ela tinha uma criança pequena e ela pediu para mim, para eu falar para a criança que a cachorra estava comigo, que a cachorrinha precisava morar comigo porque ela não estava bem e tal. Veja, a gente não preparar uma criança para a separação de um cachorro, como é que a gente vai preparar essa criança se porventura essa mãe não estiver mais ali? Né? Então, veja, eu sei que ela fazia isso na intenção de proteger a criança da frustração de que nem tudo é como ela gostaria que fosse, né? E que as coisas, a morte faz parte. Mas veja a responsabilidade. Você cria um ser humano frágil diante de algo que ninguém vai mudar, né, Carlinhos? Todo mundo vai morrer mesmo, né? Carlinhos. A gente vai ficar perto, hein, Carlinhos? Sim. Ó, hein? Se Soraya, você for pra... Olha só, interessante, eu tô com a Shirley aqui, Brusque de Abreu, mas não dá pra gente vê-los, só eles que nos veem. Depende, você está dormindo, quem sabe você está lá perto. Interessante, né? Se vocês se lembrarem, quem acompanha o nosso programa desde o início, sabe que nós éramos 3, né? Hoje, não éramos 6, éramos 3. Éramos 3, né? Nossa querida Marlene, que partilhava do programa com a gente aqui. Eu não preciso ver a Marlene. Eu sei da Marlene. Eu não acredito, eu sei, eu sinto, eu tenho a certeza. Para que eu quero ver? Só para eu dizer que eu vi? Só para eu dizer que que foi me dada essa possibilidade? Aonde está o saber de verdade, o acreditar? Então eu não vejo Jesus e não acredito nele, né? É esse questionamento. Tudo isso faz parte do processo. Com certeza, em alguns momentos eles têm a capacidade de nos ver, mas eles também viveram com outras pessoas. Qual que é a ideia de Jesus? Construir uma grande família. E nessa família seremos todos irmãos. Não seremos mais pai, mãe, filho, cunhado, cunhada. Olha, já pensou cunhado na espiritualidade? Sogra, gente, você vai ter que ter. Sogra na espiritualidade. Ou seja, com a evolução, nós nos ligaremos numa mesma relação de amor, que esse é o objetivo. Enquanto não amamos, eticamente vamos suportando, né, em nome de uma relação sanguínea ou de preferência, nos protegendo um ao outro. Mas a ideia é que um dia, pelo amor, nos reconheceremos. E você não vai reconhecer o Carlinhos com camisa azul ou a Soraya com a camisa branca. Você nos reconhecerá por aquilo que nós representamos para você e o que você representa para o outro. E por falar nisso, né, se existe o medo que ainda persiste, se existe o medo que ainda persiste, é bom, mas vamos lá. Sócrates vem salvar a gente dizendo, ó, a um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida, nem em morte. Olha aí. Então, não... Se a gente tem a famosa cabeça que você põe a cabeça no travesseiro e ela não pesa ao ponto de você perder o sono, né? A gente está com a consciência tranquila daquilo que a gente está fazendo, de como a gente lida com as pessoas, de como a gente... quais pegadas aí que a gente está deixando no mundo, não precisa temer nada, porque você é este homem de bem que o Evangelho já fala tão bem, né? O Evangelho traz lá vários itens que pode aí diferir. A missão do homem de bem. Do homem né? de bem. Então, um homem de bem não precisa temer nada. É que nem quando a gente diz, né? Aquele que não deve nada, ele nem pensa em coisa ruim, porque ele tá tão inteiro, tá tão em essência, assim, que não fica, né, divagando com coisas ruins e que vai acontecer coisas que não são legais. Então, é bem interessante. Né? Não, você falou tudo, porque inclusive, né, um outro ouvinte nosso lá na rádio
colocou, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo do depois, né? Mas medo que eu vou encontrar, do né? que eu vou encontrar. Tenha medo do que você faz hoje, né? É disso que você tem que ter medo, do futuro não. Por quê? Porque se você fizer o bem, como diz Sócrates, é aquele que faz o bem, não, né? E vamos complementar, não importa a quem, aonde você estiver, será o melhor dos mundos, porque você já está preparado para ele. Agora, se você não age legal, aí sim, você tem que se preocupar, né? Normal, porque se mal fizemos, de algumas formas, temos que responder por tudo isso que fizemos, né? Eu vou agradecer a participação, olha só, da nossa querida companheira Elaine Siqueto, um grande beijo para você, Elaine, né? A Shirley Bruschi falando muito obrigado, o Raili de Oliveira, estou adorando o programa, bom trabalho para vocês, obrigado, Raili. A Vilmar Cardoso da Cruz, ok, bom programa. E a Shirley Bruschi de novo, e a Margarida Saito, que está lá no Japão. Olha aí, direto do Japão, do outro lado. Olha aí, Margarida, nós não existimos para você. Olha que louco. É virtual. A gente, né? É quase espírito. É quase espírito, é isso mesmo. Gente, vocês estão tendo a dimensão da coisa. Estão nos assistindo agora, direto do Japão, nos comunicando conosco. Se isso pode ser feito encarnado, imagina no plano espiritual. Mesmo porque, né, como você colocou, a questão da gente não precisa temer, porque a gente é fruto da nossa própria consciência, da nossa memória, daquilo que a gente fez. Então, para o espírito desencarnado, o que conta é tudo aquilo que está aqui, né? Que está no seu íntimo, aquilo que ele, na sua consciência, onde está gravada ali a lei de Deus. Então, quando a gente se defronta com os sentidos se ampliam, sentidos não, a sua capacidade de compreensão das coisas se ampliam, às vezes a gente até se assusta, né, por aquilo que a gente fez e que não foi tão legal. Então, a gente... Carlinhos, você tem, acho que, coisitas... Então, rapidinho, gente, olha só que dica legal. Se você participar do 15º Encontro Amigos da Boa Nova, comprar o seu ingresso essa semana, você vai ganhar, não é sorteio não, você vai ganhar um ingresso para assistir o Gerry Adriane no dia 1º de abril. Não é mentira, olha só. Você vai ganhar um ingresso para assistir o show do Gerry Adriane, Os Incríveis, Elvis Cover, olha só que legal. Então compre o seu ingresso essa semana, né? Para quem comprar, vai ganhar o ingresso para o dia 1º de abril, você vai no dia, olha só, você só vai no encontro dia 21 de abril, mas já ganha o ingresso para ir no dia 1º de abril assistir Os Incríveis, Gerry Adriane, o cover do Elvis. Então tá aí a dica, aproveite, os telefones estão aqui, né? Compre, ligue no 2458 3214. Aguarda aí que nós voltamos já já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com você ao vivo pela TV Mundo Maior, ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior. E que bom que você ficou aí. Hoje a gente tem aqui um programa muito especial. Hoje a nossa reflexão vai pela questão do... Você tem medo da morte? Então a gente quer contar com você. Mande aqui pelo Face a sua participação ou através do Zap, que é o 11 99643 3827? 3827. Isso, 3827. A pessoa é boa de lembrar. Bem legal, né, Carlinhos? Esse tema eu acho que a gente tem a condição de tirar...
meio que desnudar, né, os mitos, as coisas que ficam lá no inconsciente, aquela coisa que o inconsciente nada mais é do que essa memória, né, que ao longo do tempo vai se consolidando pelas várias vivências, né? Então acho que a gente tem essa possibilidade. E que legal que a gente tem essa possibilidade aqui, né? Não, sem dúvida. E é uma grande oportunidade de estarmos, né, experienciando nesta vida carnal a possibilidade de aprendermos de novo, né? Refletirmos de novo, porque o Cristo já vem nos falando há mais de 2000 anos. Mas não adianta, né? Né? Então a gente tem que vir pela prática, tem que vivenciar isso. E quantas vezes mais a gente voltar aqui, mais nós vamos perdendo esse medo, vamos tornando isso natural. Né? Inclusive aqui, ó, o Clécio Tomazin, que ele é lá de Penápolis, que legal. ele está dizendo, ó, o homem de bem não necessita de ter medo, porém, como saberei o meu passado, Soraya? Simples, é Clécio. Clécio. Quem você é hoje, né? O que você gosta hoje? O que você faz hoje da sua vida? O que você, se você está dizendo que já é um homem de bem, você já fez várias conquistas. O passado, certamente, ficou lá gravado para você fazer melhores escolhas hoje, né? Então a encarnação, ela tem essa finalidade, olha que beleza, dá para a gente a possibilidade de retornar ao campo de batalha, né? A retornar à escola, ao sei lá o que a gente pode chamar, né? O Evangelho chama a Terra de hospital, de escola, etc e tal, mas a gente está aqui, vivenciando, é um dia após o outro, é a convivência difícil com alguém da família, é a convivência num ambiente de trabalho, é como você se coloca na vida, como você gerencia as coisas que te acontecem, como você olha o mundo, isso te define. Não precisa a gente saber que viveu lá, sei lá, no tempo feudal, eu era um rei, uma rainha, um escravo, não precisa. Ou que eu fiz mal a alguém. A gente sabe, pela história do mundo, várias coisas aconteceram, guerras, desigualdades, inúmeras questões estão aí colocadas e até hoje a gente está tentando vamos consertando devagarinho. E nós participamos de toda a história. Então, se fizemos coisa que também, né, não foi tão legal, o que vai adiantar agora você saber? Né? O importante é você entender quem você é agora. E quem você é o que te define. Não precisa ficar pensando no passado não, tá? Esquece. É isso aí. Senão a gente vai viver o espiritismo daquele modo como as pessoas compreendem. Que a gente só fica se culpabilizando. Sempre, tá passando coisas ruins, porque foi numa outra vida. E eu não gosto desse discurso, gente, porque eu acho que eu já sei que eu também não devo ter sido grande coisa. Então... Pois é, olha só, eu vou trazer aqui uma frase de Albert Einstein, gente, só para vocês terem ideia. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte, né? Olha só o que o homem está dizendo, né? É lastimável se a gente ficar considerando a nossa vida em relação ao medo do que nós temos do futuro, se vamos ser penalizados por algo, se vamos ter que passar torturas. É por isso que alguns espíritas ainda leem algumas coisas que, desculpa, não são livros espíritas, são romances mediúnicos. Ser espírita é outra coisa, que nos traz um medo do futuro. Ao contrário, né? É nos valorizar hoje. O que Einstein diz, poxa, eu não posso viver pensando numa recompensa, né? Mas sim... Ou no castigo. Né? Ou no castigo. A doutrina espírita já nos coloca a lei de progresso, a lei de evolução, da pluralidade dos mundos. À medida que vamos evoluindo, né? Vamos passando, superando esses mundos, tendendo a mundos felizes, né? A mundos crísticos, né? Oba, aí sim, hein, Carlinhos?
É bem interessante, mas isso aqui, Carlinhos, essa construção mental aqui de recompensa e castigo, isso já está, né? A gente nem pode dizer que isso está superado, porque grande parte da humanidade ainda se coloca dessa forma. Ah, Deus vai castigar, hein? Ó, fala para a criança, né? Não faça isso, Deus castiga. Então, veja, a gente está formando um outro ser e aí a gente dá a divindade ou dá ao ser superior, ao Pai, né? Que a gente depois vai lá e ensina, Pai Nosso. E é meio incongruente, não é? Como é que esse pai castiga? Nem os filhos são castigados hoje, eles simplesmente vão para o cantinho do pensamento, não é assim? A gente vem aqui para a vida e também às vezes está no cantinho do pensamento. Vamos lá, vamos pensar sobre o que você fez através do quê? Através de vivenciar situações que te coloquem à prova diante de algo que não foi tão bem elaborado. Então a gente está aqui nesse momento, né, Carlinhos? Não, sem dúvida nenhuma. E apenas complementando aqui o nosso querido Adenilson, lá de Bueno Brandão, né? Pedindo para mandar um beijo, um abraço para o Ellen Alarca, que é colaboradora aqui da nossa TV. Fizeram um jornalismo junto em Pouso Alegre. Ellen. É A Ellen, nossa querida Ellen. A colega Ellen, isso. Ellen Alarca, então fizeram aí jornalismo junto, tá aí, tá mandado seu. Aí, Adenilson, realmente ele conheceu a TV há pouco tempo, né? Sim. E olha como é que as coisas vão confluindo, sim, né? Então tá aí. Vamos aproveitar aqui mais uma frase de Confúcio, né, que dizia o seguinte: para que preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro, né, Soraya? Né? Para que nós vamos ficar pensando, né? Se o objetivo é resolver os problemas de agora, né? E quando a gente resolve todos esses problemas, e aí aproveitando uma outra frase do Anais Nin, ele diz o seguinte: pessoas vivendo intensamente não têm medo da morte, ou seja, não tem tempo de pensar na morte, né? Pois é. Eu me lembro do Oscar Niemeyer, né, que tinha 102 anos, internado, hospitalizado por bastante tempo e tal, e ainda assim fazia projetos. Tinha projetos, tentava lá, fazia os desenhos, tinha sonhos. Então, é inspirador quando você percebe que aquele espírito já sabe que tudo que ele puder realizar, independentemente de idade, independentemente do tempo, ele vai, aquilo é dele, não existe essa diferença, né? Então é grandemente inspirador. Quem está vivendo intensamente, você acha que ele estava lá pensando, eu tenho 102 anos, posso morrer a qualquer momento. Assim como eu, como você, como qualquer um. Então, viva em abundância, viva com amor, que é para isso que a gente está aqui. É isso aí. E lembrando também o Walt Disney. O Walt Disney, quando estava internado, ele colocava seus projetos na parede. Ele não conseguia se levantar ou virar a cabeça, colocava no teto, né? Colocava no teto e ficava ali acompanhando. E depois que ele desencarnou, um dos seus diretores, anos depois, né, 20 anos depois, vendo aquela obra maravilhosa, falou assim: que pena que o Walt Disney não está aqui para ver isso. Aí o outro disse, quem disse que ele já não via, né? Primeiro, que ele já via isso há 20 anos atrás, por isso se concretizou. E ele continua vendo, porque afinal ele não morreu. A alma é imortal. Que bom que você ficou com a gente. Uma excelente semana e continue nessa faixa maravilhosa ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, aqui na TV Mundo Maior. Um grande beijo no seu coração.